queridos e queridas egerianas e egerianos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da Egéria, nosso canal que a gente conversa com mulheres inspiradoras para animar o nosso dia, nosso ano, nossa vida, né? E hoje aqui, mais uma vez agradecendo a Una por emprestar aqui o estúdio dela, maravilhoso. Valeu, Una, sempre aí nos ajudando. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que eu, quando a conheci, né, eu conheci online, estou conhecendo ela presencial agora, nesse momento, junto com vocês, entendeu? Quando eu conheci online, eu fiquei encantada com ela. Falei, nossa, que história, que trajetória. Muitas vezes vocês vão se surpreender. Quer dizer, não vão, porque se vocês já leram a descrição, não vai ter mais surpresa, né? Mas enfim, se não leram a descrição, vocês vão se surpreender. É muito legal. E aí, Pri? Então, hoje a gente tem a honra de receber aqui com a Egéria, que eu sei que a Egéria deve estar vibrando com essa história de hoje. Uma antropóloga. Exato. De verdade, gente. Em carne e osso. De verdade é o melhor. Antropóloga. Que ela desafiou todas as expectativas, né? Desde o seu nome até a trajetória. Ela é carioca, sim, de 30 anos. Saiu do Rio de Janeiro, veio para o interior de Minas. Sim. Um caminho, né, muito diferente que você trilhou, exato, que vai contar pra gente. Exato. E eu vou apresentar pra vocês a Flora. E a Flora vai contar o sobrenome dela, porque eu tô com medo de errar. Com vocês, a Flora. Seja muito bem-vinda, Flora. Conta seu nome inteiro pra gente. É Rumbelsperger. É difícil, é grande, mas é só... se fala como se lê. Rumbelsperger. Rumbelsperger. Pronto. Nossa, parece mais difícil do que é, na verdade. Vamos fazer um dia tomando vodka pra ver se vai sair. Pra ver se sai o nome. É a prova de fogo, né? É a prova de fogo, exato. Seja muito bem-vinda, Flora. Obrigada, Priscila, pelo convite. O dia que eu conheci a Flora, que ela me contou um pouquinho da história dela, eu falei assim, gente, que orgulho pra Egéria. Vamos lá pra gente conversar. Certo. E vamos começar do começo. Sim. Tava a Flora lá no Rio de Janeiro, que você falou, sim, que você era professora de inglês. Sim, fui professora. Uma das profissões foi professora de inglês. Como que foi esse comecinho? Conta pra gente. Bom, gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Interessante demais o projeto de vocês, acho muito bacana. Cara, eu nasci em Minas, curiosamente, era pra eu ter nascido no Rio, mas aí vim antes da hora e acabei nascendo em Minas mesmo. Mas eu fui criada no Rio de Janeiro desde muito pequena. E é isso, assim, eu entrei pra fazer, né, na faculdade. Eu comecei Ciências Sociais na UFRJ e gostava muito do que eu estudava ali, do que eu aprendia, mas não sabia muito bem a aplicação, como ia ser aquilo na minha vida. Então, ao longo, né, dessa trajetória universitária, a gente vai experimentando tudo que pode para ganhar um dinheirinho, né? Claro. Então, assim, eu fui freelancer de um monte de evento. Então, assim, sei lá, entregar panfleto do Boticário, ser recepcionista num leilão de gado dentro de um hotel na Barra da Tijuca. Já fiz isso também. Então, assim, tudo que parecia de possibilidade, eu encarava e ia atrás. E eu comecei a fazer inglês desde muito novinha, então era uma facilidade que eu tinha. Então, minha família também é de professores, meu irmão é professor, minha mãe é professora. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu fui buscar, né, a possibilidade de dar aula em cursos de inglês e me encontrei muito. As pessoas gostavam muito das minhas aulas e tal. Então, fiquei 7 anos dando aula de inglês, fazendo outras coisas também. Então, fazia faculdade, dava aula de inglês e, tava no leilão. Tava no leilão de gado. Então, assim, eu fiz de tudo um pouco. E aí, né, comecei a trabalhar, de fato, com pesquisa enquanto eu dava aula lá no Rio de Janeiro. Mas, assim, essa história é até engraçada, porque ciências sociais, né, gente? Acho que todo mundo, quando escuta ciências sociais, ou pensa em política, né? Ou pensa em algo, assim, da academia, né? De pesquisa, de pessoa que está dentro da universidade sempre, né? E eu lembro de aprender sobre antropologia, tipo assim, aprender sobre a sociologia, ciência política, né, todas as ciências sociais, e achava incrível o fato de que tudo que era dito ali era muito interessante, poderia ter um grande proveito para as empresas e
ninguém sabia disso. Ninguém falava daquilo fora da faculdade, sabe? Parece que as empresas Não sabiam, sabe? né? Assim, quando você ouvia pesquisa dentro da empresa, quem que faz pesquisa dentro de empresa? O marqueteiro, ou então o economista, ou enfim, outras profissões, né, que não são de fato a profissão que é, né, escolhida e desenhada para ser o pesquisador de fato, que é o cientista social. Então, quando eu descobri que eu conheci a antropologia do consumo, que é justamente essa coisa de estudar o comportamento das pessoas em relação aos consumos da nossa vida cotidiana, eu fiquei muito impressionada com a abrangência daquilo e fui procurar saber se as empresas aplicavam aquilo e, assim, pouquíssimas empresas sabiam daquela existência. Só as grandes empresas. Então, você imaginava, sei lá, Lego, Globo, né, Coca-Cola. Empresas muito grandes já haviam contratado antropólogos para trabalhar, para conhecer o comportamento do consumidor. Mas isso era muito pequeno, né? Imagina, só as grandes empresas conheciam. E aí eu falei, cara, acho que eu vou atrás disso, de colocar a antropologia no mundo. E foi assim que eu fui trilhando o meu caminho. Mas teve aula de inglês, teve leilão de gado, teve entregar panfleto no estacionamento, sabe assim? Eu fiz de tudo um pouco. Que legal. Você, contando isso da faculdade, eu fiz jornalismo, né? Sim. E eu fiz vários estágios. Um dos estágios que eu fiz, eu escrevia para um site pornô. Olha que legal, cara! Sério? Chamava Cravo e Canela. Muito bom! Os textos e as fotos vinham, que era um site argentino, vinham para o Brasil. Já o texto, tinha que adaptar ao português, a gente tinha que fazer as chamadas pra home do site. Eu falava, gente, essa vai entrar no currículo. Muito bom, muito bom. Tudo é experiência, né? Eu não consigo nem imaginar as legendas. Eu acho que eu ia ser um site de comédia pra mim. Você falando do leilão de gado, eu lembrei na hora. O que a gente não faz na vida, a gente né? não faz. Senhora, a gente faz de tudo. Com certeza. E essa do leilão de gado é muito boa, porque foi ali que eu entendi como que havia aplicação da antropologia nos negócios. Olha que engraçado. Porque lá, né, primeiro que já é por si só uma loucura, né? Era um hotel na frente da praia, e tinha um palco com os cavalos lá em cima, e as pessoas gastando dinheiro, comprando aquilo lá, caríssimo, né? Que vende e tal. E aí, só a galera do agro, né? Então, aqueles homens com chapéu, e a fivela, e etc. E eu ali no Rio, nunca tinha convivido muito com um grupo social tão diferente do meu, né? E as esposas, né? Lindas, maravilhosas e tal. E eu lembro que antes de começar o evento, tinha lá dentro o espaço, e do lado de fora tinha um stand de joias. Assim, com umas joias expostas. Eu falei, gente, mas por que vai vender joia, né? E aí, começando o evento, que eu entendi. Por quê? Os homens ficam lá dando os lances, né? E as mulheres têm o que fazer ali, olhando as joias. Então, era algo que sexista também, porque as mulheres não participavam das negociações, mas, ao mesmo tempo, tinha algo pra elas. Por quê? Imagina só, se não tivesse nada, ela falava, pô, amor, vamos embora. Tá chato aqui. Então, é da perspicácia do organizador do evento entender que ele também precisa, né, atingir aquele público. Não então, só ele, como... É como quem vem junto, né, de quem vai comprar ali. Então, é bem interessante. Que legal. É. Que olhar, assim, né, aguçado. Exato. E o antropólogo é exatamente isso. É esse olhar de observação. Ele entende, ele observa. Eu conheço a antropologia do lado acadêmico, tá? Sim, exato. Que é o que a maioria conhece mesmo. Exato. Eu tenho essa limitação. Exato. Tá bom, eu não conheço nada. Tá ótimo. Eu pesquisei no Google. Então, a antropologia, ela pesquisa determinados grupos sociais, né? Exato. E aí, isso dentro dos negócios, ele serve, assim, você trabalha com pequenas, grandes empresas, médias, para ele entender aquele grupo. Exato. Que consome aquele produto. É basicamente isso, é isso. A antropologia, ela estuda o comportamento das pessoas em profundidade, certo? Então, pessoas enquanto grupos sociais, né? O que elas fazem, o que elas comem, o que elas vivem. Tipo o Globo Repórter, onde vive, onde mora. Literalmente, gente. Literalmente. A Mariana sabe. A Mariana sabe muito bem. Exato. A legenda do começo. Exatamente. Então, o que é a antropologia... E aí, a antropologia do consumo, né? Esse consumo, essa palavra consumo, a gente, né, na nossa sociedade hoje pensa em consumo como comprar alguma coisa. Mas não necessariamente, né? Consumo, a gente consome afeto, consome relações, consome outros tipos de coisas que não são só monetizadas, né? Então, é todo tipo de consumo, né, na verdade. Então, assim,
o consumo, ele tá muito ligado a uma tríade que o Marcel Mauss, que é o pai da antropologia do consumo, né? Ele diz que o consumo é uma tríade que é o dar, receber, retribuir. E que todas as relações humanas se dão em torno disso. Dar, receber e retribuir. Nossa, Olha, que Quando legal. você dá um presente, né? Você se sente obrigado a receber, concorda? Você não pode falar, toma aqui um presente. Não, Fala, não não quero. A mesma coisa você ir na casa de alguém e alguém te oferece um café. Você é meio que obrigado a aceitar, né? Mesmo que o café, sei lá, esteja doce e você não gosta, você toma meio a contragosto, porque senão fica feio, né? É. Então você é obrigado a receber. E, por consequência, se você recebe essa pessoa na sua casa, você vai se sentir obrigado a retribuir também o café de alguma maneira, ou o presente. Alguém, você vai na casa de alguém, leva o tapoé, tem que devolver cheio. Exatamente, boa. Você faz alguma coisa pra colocar ali pra retribuir. Todos esses códigos sociais fazem parte da nossa cultura, certo? Se você não segue esses códigos, você é um estranho. Você é uma pessoa que não sabe conviver muito bem, concorda? Então, quando a gente passa isso para as empresas, né? Por que isso é tão valoroso, né? E por que isso tem sido cada vez mais valoroso? Porque os grupos sociais estão cada vez mais nichados, né? Mais ali fechados e não só mais específicos, como misturados. Eu posso ser uma pessoa que gosta de rock e ao mesmo tempo sou dona de casa e ao mesmo tempo, sei lá, gosto de ver novela e ao mesmo tempo, certo? Então, assim, a gente tem pegado coisas de nichos diferentes. Então, como entender um grupo, né? Antigamente, uma empresa fazia assim, não, vou vender produtos para mulheres de 20 a 40 anos. Cara, hoje em dia, mulheres de 20 a 40 anos... Nossa. Você tem um leque gigantesco. Não existe mais. Não existe mais. Então, o que a antropologia traz para as empresas de fato? É entender os comportamentos em profundidade. Então, você vai entender o estilo de vida daquela pessoa, quando que ela olha seu produto, quando que ela se interessa, por que que ela se interessa, o que que ela valoriza para além daquele produto, com quem ela vai consumir aquele produto, essa pessoa que ela vai consumir vai ser em que momento, vai ser de dia, de tarde, de noite, enfim. Tudo isso dá material e embasamento para que a empresa consiga vender, de fato, com veracidade, né? E para um grupo que realmente valorize Que o que faça ela faz, sentido, né? Que faça sentido. Aquele produto para aquele grupo. Exato. Gente, olha, não é sensacional. muito interessante? Que sensacional Eu achei isso. fantástico Não, também. vendo o seu Instagram, vendo tudo que você faz, já é sensacional. Mas vendo você falar, é mais sensacional. Não Muito é? legal, cara. É antropólogo em todos os poros, assim, né? Sai o negócio. Exatamente. Falando parece tão simples, não é? Exato. E assim, né, todo o processo de pesquisa é com métodos científicos, etc e tal, a gente não pode chamar de ciência o que eu faço para as empresas, porque, de fato, ciência só dentro do campo da academia, né, que você tem outros pesquisadores validando o que você está fazendo, mas a pesquisa que eu faço para as empresas é com os métodos científicos, mas que traz sempre coisas muito claras e que parecem simples. A ideia é essa, é justamente entender as pessoas, né? O que está por detrás das palavras difíceis, antropologia ou Rumbelsberger, não é tão importante. O que importa mesmo é como as pessoas vivem, o que elas estão, né? Exatamente, Valorizando. gente. Que É basicamente legal. isso. Mas e aí, você decidiu, fez a faculdade, antropologia, lá Se apaixonou Ciências sociais. Ciências sociais, desculpa, ciências sociais. Se Foi pra apaixonou no antropologia. tema. Se apaixonou, e aí você... Como é que você começou, assim? Cara, é muito difícil, né, isso, assim, todas as empresas, a maioria até hoje, isso fora do Brasil é outra realidade, mas ainda no Brasil, quando você vê vagas para pesquisadores, para, enfim, insights ou qualquer coisa que seja ligado ao comportamento do consumidor, pouquíssimas empresas entendem como pré-requisito uma faculdade de ciências sociais. As pessoas colocam como comunicação, como jornalismo, como outras cadeiras, assim, mas não existe essa percepção de que o cientista social faz esse tipo de trabalho. E isso também muito por conta do próprio cientista social, entende? Porque na faculdade, quando eu decidi trabalhar com o mercado, imagina o povo. Nossa Senhora. Não, que foi vendida, não sei o quê. Acabou, né? Acabou. Então, assim, os próprios cientistas sociais não tomam parte desse lugar, entendeu? Então, assim, o que eu penso é, cara, se alguém vai fazer pesquisa, que seja eu, que seja uma pessoa que estudou pra isso, e não outra cadeira, né? Outro profissional fazendo isso. Porque aí, sim, não tá servindo pra nada, né? Enfim. Então, o que aconteceu foi isso. Eu não consegui estágios, assim, na área que eu queria, né? E nisso fui fazendo os freelas e fui dando aula de inglês. E me preenchia também da aula de inglês. Eu gostava bastante. Pena que é uma profissão muito desvalorizada, né? E isso é uma tristeza pra mim, assim. Mas eu já fui direto empreender, assim. Foi basicamente isso. Eu tentei
tentei vaga numa única empresa no Brasil que trabalha com antropologia para empresas. É uma grande empresa bem legal, bem bacana. E não consegui vaga lá, enfim. Aí eu tinha uma pessoa conhecida, uma amiga, assim, uma conhecida que tinha trabalhado lá. E eu fui conversar com ela e falar, cara, e aí, vamos... Me indica, né? Vê se não tem uma vaga pra mim lá e tal. E ela falou, não, que nada, bobagem. Já saí de lá, vamos abrir uma empresa, eu e você e tal, não sei o quê. Aí ela era muito mais experiente que eu, assim, eu tive como uma mentora, enfim, adoro a Carol, ela é muito importante na minha trajetória. E a gente realmente foi começar a empreender. Então eu com... Quantos anos eu tinha? Acho que 21, por aí, 22, eu já comecei a empreender. A gente abriu uma casa, um coworking, na verdade era uma casa colaborativa. E essa casa colaborativa era uma rede de empreendedores. A gente abriu isso em 2015, 16, por aí. Numa época que a gente morava no Rio de Janeiro, isso, mas assim, é importante dizer que a gente morava num bairro que é na Zona Oeste. Que tudo que a gente vê, tudo que vocês veem na TV do Rio de Janeiro, não é onde eu morava, sabe assim? A gente só vê... Eu conheço bem o Rio, minha família é de lá. Ai, que bom aí, ó. Eu não sei, vocês podem traduzir. Vamos traduzir. Mas Jacarepaguá, você conhece? Conheço. Não é um lugar diferente? É lugar diferente. É um lugar que não é aquela coisa que você vê na TV. Diferente? O que eu quero dizer é, não tá nesse circuito das coisas modernas do Rio de Janeiro, certo? Então a gente abriu um coworking, uma casa colaborativa lá, o povo não sabia. O que era? Entendi. Cara, o que é coworking? O que vocês estão inventando, né? Como assim? Diferente mesmo. Jacarepaguá muda. Você fala no Rio é uma coisa, você fala em Jacarepaguá é outra. Que bom que tem alguém pra comprovar o que eu estou dizendo. É outra. Isso é muito importante. Então, então a gente tinha muitos desafios, certo? Fazer as pessoas entenderem o que era um coworking. Vocês estavam fazendo? Fazer as pessoas entenderem o que era uma casa colaborativa e fazer as pessoas entenderem o que era antropologia e como que a antropologia ajuda as empresas dela, percebe? Então foi um processo de muitos ensinamentos pro consumidor ali. Então foi difícil, mas a gente conseguiu criar uma rede muito bacana ali, sabe? A gente estruturou o espaço para ter eventos de N áreas do empreendedorismo. Então, quem tinha um negócio ia sempre lá, né, organizava o espaço para atender, para fazer eventos, etc. A gente criou uma rede de profissionais, né? Desde pesquisa até, contabilidade, que essas pessoas estavam disponíveis para dar conhecimento aos coligados. O nome da empresa, do coworking era Coliga. Ah, que legal. Então todos esses profissionais aceitaram entrar, né, nessa parceria, que era uma parceria, não tinha grana envolvida, mas a gente conseguia pegar o empreendedor que entrava lá, a gente pegava esse cara desde da pesquisa, passando pelo marketing, passando pela organização, pelos processos, por contabilidade, por finanças, né? Então ele tinha acesso ou profissionais renomados, assim, para poder, de fato, ajudar eles ali na organização da empresa. Que legal. Então, o espaço funcionou muito bem durante muito tempo. A gente prestava assessoria de pesquisa para essas pessoas que lá trabalhavam, né? Esses empreendedores que estavam lá com a gente. E foi indo assim, a gente foi se construindo dessa maneira, atendemos muitas empresas, foi um processo muito legal. Ali eu comecei a, de fato, aplicar tudo que eu havia aprendido, né, na faculdade, no mercado, e eu acredito que essa primeira aplicação com os pequenos foi muito importante, porque é muito fácil fazer as coisas quando você tem recurso, né? Quando você tem investimento. Você pegar uma empresa enorme que tem, milhões para investir, tu fazer uma pesquisona, tranquilaço, fácil. Delícia! Faço com os olhos fechados, entendeu? Agora, você conseguir proporcionar isso para um pequeno empreendedor que não tem bala na agulha para fazer uma pesquisa muito profunda, a gente foi, de fato, lapidando o produto e ficou muito bacana, assim. Foi passando o tempo, né? Na verdade, eu fui entendendo, na verdade, que o Rio de Janeiro não era um lugar do futuro. Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Como falar de uma forma... Vamos lá. É que assim... Uma carioca falando isso, ela pode. Exato. Porque o que acontece, né? A gente estuda muito tendências, né, quando faz pesquisa, né? Então, estudando tendências de comportamento, tendências de, né, do que o mundo tava... O que estava acontecendo, né? O que ia rolar daqui pra frente, né? E assim, os grandes centros, eles estão muito saturados, né? Eles estão muito saturados. Não tem mais espaço para crescer, né? Tanto fisicamente quanto de oferta. Não tem tanta oferta para tanta gente assim, certo? Então, assim, acaba que você fica ali...
todo mundo, né, que vê na televisão ou que conhece você de fora fala, nossa, você mora no Rio de Janeiro, né, que incrível e tal. Só que assim, eu não vivo a vida do Manuel Carlos, entende? Isso é muito importante. Eu não acordei Helena hoje. Maravilhoso. Isso é muito importante, entendeu? Tipo, eu não sou Helena, sabe? Tipo, eu não ia caminhar na praia todo dia. O que eu passava era trânsito, falta de oportunidade, calor pra caramba, entendeu? Sabe, assim, não é... É muito mais status do que vida, qualidade de vida, de fato, no seu dia a dia, sabe? E eu fui percebendo isso com o tempo e tal, então... Em 2019, eu comecei a atender umas faculdades... Aí é o que eu falo de fora do Brasil. A galera lá fora me contratou para fazer pesquisa, entendeu? Então, assim... Olha que legal. Que é... Porque lá já Muito mais entende-se valorizado. Exato. E já era mais estabelecido no mercado mesmo, contratar cientista social para esses cargos. Então, eu comecei a atender faculdades, era bem interessante. As faculdades dos Estados Unidos e do Canadá, eram 6 ou 9 por aí, são faculdades particulares, obviamente, né? E eles têm essa vontade de receber alunos de países em desenvolvimento, certo? Então, países da África, Brasil, Índia, etc. Então, porque né, a galera que tem mais possibilidade de estudar fora iria para essas faculdades, certo? Então, eles queriam entender o mercado brasileiro. Eu era representante dessas faculdades aqui no Brasil para entender o mercado brasileiro. Quem são essas famílias? Quem são as famílias que mandam seus filhos? Quem são esses filhos? Que cursos eles querem fazer? Onde eles querem estar? Né? Quais são os trâmites? Né? Então, quem está no meio disso? É agência de intercâmbio? É uma escola internacional que o aluno já estuda na escola internacional, vai fazer a faculdade, certo? Então, eu fui entender todo esse mercado aqui para que eles pudessem, né, fazer essa conexão. Então, nessa possibilidade, eu comecei a trabalhar home office, isso antes da pandemia, né? Eu comecei a trabalhar já home office e viajando muito. E aí eu fui conhecer, porque a gente não tem... Cara, a gente no Rio de Janeiro é criado pra achar que o Rio de Janeiro é a última bolacha do pacote, sabe? Tipo assim, ai, nada é tão bom igual o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não sei o quê. Isso, gente. E é tudo mentira, gente, assim. Vou falar pra vocês. Apaixonei. De verdade. O que acontece Janeiro é maravilhoso pra passear, continua sendo. Não é essa violência toda que aparece na televisão. Isso é muito importante dizer, porque as pessoas acham que vão chegar no Rio de Janeiro e vão, né, ser assaltadas na mesma hora. E não é assim. Quem já foi pra São Paulo... Passa meia hora. Assim. Quem já foi pra... É na hora. Mas, cara, quem já foi pra São Paulo e pro Rio é a mesma coisa. Você vai ter que ter cuidado com o celular, com a coisa. Normal. Mas enfim. Mas a questão é que, como a gente é muito criado pra acreditar isso, né, nisso, de que o Rio de Janeiro é a última bolacha do pacote, e aí, trabalhando pra essas empresas, eu fui conhecer as agências de intercâmbio do Brasil todo, né? Viajei pra caramba e fui conhecendo as cidades, falando, gente, olha quanta cidade legal que tem no Brasil pra morar. Sabe? Tem muita oportunidade, tem muita coisa, o país é muito grande. Imagina, um continente que a gente mora. Então, assim, eu falei, cara, eu não vou ficar mais no Rio de Janeiro. Não faz sentido. O que eu vou ficar fazendo lá? Não faz sentido. Sabe? Tudo saturado, tudo caro pra caramba. Gente, muito, assim, muito mais caro que São Paulo. Muito mais caro que São Paulo. Lá tudo é muito caro. Muito, absolutamente muito caro. Eu tava vendo que moradia lá... Não, você não tá entendendo. Eu morava num apartamento próprio e pagava R$1.000 de condomínio, pô. Nossa, gente. Entendeu? Não faz sentido, sabe? Tipo assim, não faz sentido. E aí aluguel, né? Exato. E aí eu comecei... Aí quando eu comecei a trabalhar para essas empresas de lá fora, eu falei, pô, agora eu vou ganhar em dólar, né? A minha vida vai melhorar. Gente, o máximo que eu fazia era tomar mais 2 cervejas no fim do mês. Não mudou nada. Eu achei que eu ia conseguir mudar de casa, que eu ia conseguir, sabe, ir pra outro bairro, de repente, sei lá. E aí que eu percebi que essa chave não ia virar, eu falei, cara, pra eu chegar no nível que eu quero chegar, morando no Rio de Janeiro, vai levar, sabe-se lá quanto tempo. E eu não vou ficar esperando, deixando minha vida passar. A qualidade de vida que você queria, Exato, né? Entendeu? E aí, quando eu comecei a viajar, que eu falei, cara, olha quanta cidade bacana, eu vou me mudar. Aí gente, é muito engraçado, eu tenho no meu computador até hoje, eu criei uma planilha e assim, melhores lugares para se morar no Brasil. Pesquisadora, gente, a pesquisadora sempre. Foi. Juro pra você. Aí eu procurei no Google, falei, gente, quais são as melhores cidades? Aí botei várias subcategorias. Moradia, natureza, não sei o quê. As coisas que você queria. De tudo que eu queria, eu fui colocar. E aí eu fui dando nota. Fui dando nota pras coisas. Valor, custo médio de vida, custo médio de aluguel, não sei o quê. Oportunidade, emprego, não tem, não sei o quê, não sei o quê. E aí cheguei em São José dos Campos. Foi a cidade que ganhou lá no meu top, no meu ranking.
Ela ganhou junto com outras, mas São José tinha uma coisa muito boa, que era estar perto de Paraisópolis, que era onde minha madrinha morava. E ter família perto é algo que faz diferença, né? Tipo, por exemplo, saiu lá como melhor cidade João Pessoa. Mas João Pessoa, pô, longe pra caramba, ia ser uma mudança mais difícil pra mim sozinha, né? Então aí eu falei, bom, então eu vou pra São José dos Campos. E, cara, foi assim... na verdade, eu não fui, né, pra São José. Na verdade... Ela tava na lista. Tava na lista. Aí minha mãe foi fazer aniversário dela. Sua mãe mora no Rio. Mora no Rio, a família toda mora no Rio. Aí minha mãe foi fazer o aniversário dela lá em Paraíso, janeiro de 2020. Janeiro de 2020. O aniversário dela era em fevereiro, mas ela quis fazer em janeiro, aproveitar as férias. Aí, no aniversário, eu já tava com essa coisa de São José na minha cabeça. Aí eu fui, não tinha ido com o meu carro, tinha ido com a família, porque todo mundo ia de carro. Falei, não vou com o meu e tal. Beleza. Aí, quando foi dando a hora de ir embora, assim, o dia de ir embora, a gente foi numa cachoeira e eu fiquei lá pensando. Esse tempo eu tava muito, assim, querendo me conectar comigo pra realmente tomar essa decisão. Porque é uma coisa difícil, né, cara? A gente, exato, não podia ser uma coisa do nada, de impulso, entendeu? Então, eu tentei muito me conectar comigo, assim. No ano novo, eu já tinha decidido que eu ia mudar. Isso era um fato. Agora, pra onde? Eu ainda tava nessa coisa. E aí, fiquei pensando muito. Aí, lá na cachoeira, me veio uma coisa. Eu falei, cara... Eu não vou embora pro Rio, não. Eu vou ficar aqui. Vou procurar um emprego. Eu já tava com o meu emprego, com as faculdades, né? Falei, mas vou procurar alguma coisa que me estabeleça aqui também, né? Pra eu ter mais coisas, beleza. Aí, falei com a minha madrinha, eu falei, Dinda, posso ficar aqui na sua casa um tempo? Né? Vou lá ver em São José, alugo um carro, vou lá olhar e tal. Se der tudo certo, eu posso ficar na sua casa um tempo até mudar pra São José? Ela, claro, e tal, não sei o que, beleza. Aí eu comecei a fazer... Muito bom, cara. Eu comecei a fazer no celular... Tô aqui com o celular. Eu tava assim... não. Aí eu comecei a fazer no mapa lugares que eu podia entregar currículo. Sabe assim? Que eu aluguei um carro. Planilha também. Botei... Não, aí não foi no mapa. Aí dessa vez eu já usei Aí já foi na geografia mesmo, o método. Aí eu botei no mapa todos os lugares que eu podia ir. Que signo você é? Desculpa. Eu sou touro. E coleguinha de signo! O que já diz muito que é uma dificuldade muito grande fazer isso. De mudança. Eu, cara, sou enraizada pra caramba. Então, também, assim, gente. Pra fazer isso, eu tive que sabe, trabalhar lá dentro. Muito. Porque se fosse eu, sagitariana, como é que você vai mudar? Você pega o mapa... tô indo! Volta, mapa, tô chegando. Exato. Ia ser assim. Exatamente. Taurino não, Taurino a gente... Se convencer primeiro, pra depois... Exato. E aí foi isso. Aí eu olhando na internet, assim, empresas, porque eu tinha duas opções. Eu ia entregar currículo em agências de marketing e comunicação, que é uma galera que entende que precisa de pesquisa e, por consequência, poderia entender que precisava de mim. E curso de inglês. Falei, cara, ou um ou outro eu vou conseguir. O bom de dar aula de inglês é que, cara, sempre alguém vai precisar de dar aula de inglês. Eu falo isso pra quando eu conheço adolescente, assim, falo, cara, faz um inglês. Tenta, se você tiver inglês, alguma coisa, morrer de fome, você não morre, concorre? Aí, beleza. Aí tinha essas duas opções e fui olhando e tal. Aí eu olhei uma agência na internet, fui vendo as fotos. Aí eu olhei a foto, aí eu olhei mais um pouco, dei um zoom. Aí a menina que estava na foto da agência era uma amiguinha minha de infância, de Paraisópolis. Aí eu falei, não. É um sinal. Aí eu falei, não acredito. Aí eu procurei ela no Instagram, a gente se tinha, assim. Falei, oi, Ana, putz, você não deve lembrar de mim e tal. Ela falou, não, lembro de você sim. Então eu falei, não, tô indo pra São José pra ver emprego. Você quer lá? Não, então vamos almoçar, vamos se ver, não sei o que. Eu fui na casa dela. Era pra eu ficar um dia, eu tinha alugado o carro um dia. Eu fiquei 3 dias. Ela mandando meus currículos e minhas coisas pra um monte de gente. E me apresentando um monte de gente. Ela era designer, então ela trabalhava um pouco na área ali. Então foi super importante. Eu sei que dessa decisão que eu tomei de ficar pra procurar alguma coisa, né? Que me estabelecesse ali. Até eu mudar, foi 1 semana. Na sexta-feira, eu já tinha fechado o contrato com uma agência. Que também de PJ, enfim, né? Eu sempre empreendendo de alguma maneira, né? E... Sexta-feira eu fechei com eles, no final de semana eu fui pro Rio, peguei meu carro, coloquei tudo dentro do meu ninho, até meu cachorro, e voltei pra casa da Ana e comecei a trabalhar já lá. Em São José. Em São José. Aí, só que o trabalho também já combinei que seria remoto, porque eu precisava fazer minhas viagens também, então tudo certo. E aí, bom, aí fui pra casa da minha madrinha, né? Fiquei lá trabalhando e tudo bem, e aí veio a pandemia, né?
E aí, assim, é muito doido como a vida é, né? Assim, se eu não tivesse mudado naquele momento, eu não Você ia teria ficar vindo. no Rio e ia tá desistir aí no Rio. disso. Não ia ter como fazer a mudança. Foi a cachoeira. Foi. Foi a Foi cachoeira. tenho aquele dúvida. momento da cachoeira Eu não tenho dúvida. que Eu não tenho falou, dúvida. não, vamos movimentar um pouquinho resolver. antes, porque o negócio tá vindo Sim, aí. gente, foi isso. E aí eu fiquei na minha madrinha durante a pandemia. E aí ficava lá vendo o boizinho passar na janela, os passarinhos, sabe? Qualidade de vida. Era tudo que eu queria, sabe? E aí eu descobri. E tudo remoto que você faz Exato. hoje. E aí foi um outro desafio que foi, né? Pesquisa, o tipo de pesquisa que eu faço é muito de contato, né? Muito de ver a pessoa vivendo, de ver ela nos locais, etc. Então foi um grande passo também em transformar isso tudo pro digital, né? Conseguir fazer as entrevistas online, conseguir me conectar com as pessoas no online, né? Conseguir acompanhar a vida delas, mesmo estando de longe, foi um baita desafio. Mas foi quando eu atendi mais empresas, assim. De 2020 pra cá, eu já atendi mais de 40 empresas. Que delícia. Nesse modo, assim. E ela é Que muito legal. boa. Você não é? Não é? Você vê que delícia que eu vi ela falar. Delícia, não né? é? Ficaria aqui o dia inteiro, gente. Ficaria aqui o dia inteiro fazendo perguntas que é muito E essa interessante. adaptação da carioca pro interior mesmo, porque assim, É, Paraisópolis é uma Paraisópolis é muito belezinha. Eu tenho família lá, não conheço, mas a família da minha mãe é de Paraisópolis. É bem pequenininho. É bem... Como que foi? Foi fácil a adaptação? Assim, a pandemia, ela ajudou nesse processo, né? Eu meio que fiquei em retiro espiritual, assim, né? Se você for parar pra pensar, que eu saí do Rio, daquela confusão, e fiquei num lugar que a minha madrinha, ela já morava um pouquinho distante da cidade, então era só mato mesmo, assim. Delícia. Uma delícia, e a gente... Aí você fica pensando, todo mundo, na época da pandemia, que a gente teve que conversou ficar sobre preso, isso. né? Só que a gente pensa, como foi mais difícil, quer dizer, foi difícil pra todo mundo. Exato. Mas você ficar trancada num apartamento, Cara, às sim. vezes de 60 metros Sim, quadrados, gente, com duas sim. crianças sem escola, você tendo que trabalhar, Sim. é muito mais Sem cansativo, dúvida. exaustivo do que, sei Sem lá, em dúvida. Paraisópolis, Sem vendo dúvida nenhuma. o mato verde, dúvida conseguir nenhuma. dar uma volta, Sem se dúvida você nenhuma. quisesse, foi bem Sem dúvida privilegiado. Foi muito privilegiado, com certeza. Eu sinto que eu fui presenteada mesmo. Eu pude me ouvir, mas eu fui presenteada com essa intuição de ir logo pra lá, assim. Eu morava exatamente nessa configuração que você falou, um apartamento, 60 metros quadrados, e na minha os prédios faziam assim, certo? Então a minha janela era aqui, era todo mundo de frente pra minha janela. Você pensa? Zero privacidade onde eu morava antes. Então eu teria surtado no Rio, com certeza, isso é absoluta, assim. Paraíso, eu conseguia dar uma caminhada, porque não tinha ninguém na rua, né? Eu conseguia pegar ar puro, é completamente diferente, assim. Completamente diferente. Completamente diferente. Então a pandemia Eu ia até falar, olha, carioca chegou, qualquer um que chegar em Minas, café da manhã, doce de leite, pão de queijo, Não. doce de abóbora, não tem jeito de não acostumar, não é? Exatamente. Você que é paulista, Mari, vai falar a verdade que a culinária mineira não é... Gente, é bom demais. Maravilhosa. É muito gostosa mesmo. E foi isso, assim, a adaptação foi boa, eu acho que eu já tava muito comprada na ideia, entendeu? Eu já tava muito cansada do Rio, eu tava muito estressada também, entendeu? Então, foi realmente um novo mundo que se abriu pra mim, sabe? De estar próxima da natureza, eu comecei a valorizar outras coisas mesmo. Os meus amigos, cara, eles não entenderam, essas pessoas próximas Ela de mim. surtou, Ela falou, cara, a Flora tá fugindo de alguma coisa, né? O que aconteceu? Tem alguém ameaçando a Flora. Você tá devendo? É Exato. uma agiota, eu posso te O ajudar. povo achou. E o povo falou assim, não, Flora, isso já passa, você vai voltar, tipo, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Deve ser um coração ferido. Exato, deve ser um coração ferido, ou então qualquer coisa nesse sentido, sabe? E achavam que mesmo que depois de algum tempo eu ia acabar voltando, porque eu sou muito 220, eu falo muito, eu gosto de fazer bastante coisa, eu sou ligadona, assim, né? Só que é isso, né? A gente descobre, quanto mais a gente se conhece, né? E aí terapia em dia, com certeza, né? Eu faço 8 anos já terapia direto com a mesma profissional, e assim, com certeza eu só pude descobrir que existia esse lado meu me conhecendo, entendeu? Porque se a gente autoconhecimento escuta... é tudo na vida, né? Se a gente escuta só o que as pessoas têm a dizer da gente, a gente não se conhece, né, cara? Porque o que a pessoa dizia pra mim? Não, Flora, você é muito agitada. Você só consegue ficar em lugares agitados e tal. Só que eu fui descobrindo que eu também tinha outros lados, né? Então foi uma mudança... E hoje você tem a sua empresa lá em Paraisópolis, que atende vários
empresas, né, Exato. do Brasil inteiro. Exatamente, exatamente. Então, conforme eu fui trabalhando com essa agência de comunicação, né, ao longo da pandemia, eu fui também entendendo que eu precisava começar a seguir, né, voltar a seguir sozinha, porque foi isso, né, eu comecei empreendendo, aí fiquei ali um tempo contratada e tal, e voltar a empreender, porque realmente era o meu ímpeto, assim, o meu sonho, e eu percebia que existia muito mercado, sabe, assim, eu sempre percebi isso. Então, hoje eu trabalho remoto em Paraisópolis, continuo viajando, né? Vou em muitos lugares para atender as empresas, para conhecer os comportamentos dos consumidores e é isso, né? Graças a Deus a internet deu pra gente essa possibilidade, né? De se conectar com N lugares do mundo, do Brasil. Enfim, esse ano mesmo eu fiz projeto para um aplicativo que que tá na Holanda, o cara tá lá, o fundador. Então, assim, ele queria entender o público aqui no Brasil. Agora a gente vai fazer um repeteco lá também. E aí eu vou trabalhar com pesquisadores de lá para entender, né, a galera lá e vou analisar os dados daqui. Então é muito interessante, né, como que a gente pode... Mas então explica pra gente um pouquinho o que a sua empresa faz. Tá. Como que é? Eu tenho um negócio e eu quero entender o meu consumidor, isso? Exato. O que acontece? Eu acho que a empresa hoje é uma consultoria de negócios e uma consultoria de pesquisa, certo? Então, tudo que a gente faz está baseado em pesquisa, mas a gente faz orientação de negócios também, né? Então, vamos supor, você tem uma empresa, você chega até nós e fala, pô, Flora, eu tenho um desafio XYZ. Não importa muito o seu desafio. O seu desafio sempre vai ser respondido com pesquisa, certo? A gente sempre vai pesquisar o mercado, o seu negócio em si. Então, às vezes, acontece muito eu ter que entrar dentro do negócio da pessoa, entender como funcionam os processos, a equipe, as pessoas ali dentro, etc. Então, isso também é uma possibilidade. E entender o público, que é o principal, né? Então, hoje a gente oferece desde a oficina de insights que você fez, que é um processo de 3 horas em que a gente dá uma organizada na casa, entende o que já foi, o que é, quais são os desafios e como que a gente quer que seja no futuro. Eu já trago um panorama de tendências de mercado, de tendência, né, de comportamento do consumidor, algo mais geral, para que a gente saia dali com objetivos, certo? Então, é isso, né? Como eu tô trabalhando com empreendedor desde que eu formei praticamente, né? Eu fui fatalmente pesquisando também os meus próprios clientes, né? Então, assim, tem muitas dificuldades, muitos apertos que o empreendedor passa, que a gente consegue resolver dessa maneira, né? Organizando, sentando, falando, cara, não, você é criativo? Beleza, mas a gente precisa ter foco. Qual é o teu foco? O que você precisa fazer hoje? O que pode ser feito amanhã? Né? Como é que a gente organiza essa escala? Como que a gente organiza a sua rotina? Né? Como que a gente consegue fazer com que você consiga trabalhar e, ao mesmo tempo, né, consiga fazer outras coisas também, né? A gente sabe que o empreendedor hoje é diferente dos anos 90, dos anos 2000. Eu quero dominar o mundo, quero trabalhar, só trabalhar e ficar doido, ficar doente e só trabalhar. Hoje em dia não é mais assim. Você não vai trabalhar enquanto os outros dormem. Vai todo mundo dormir, vai todo mundo acordar, vão trabalhar. Certinho, exatamente. Não, e vou contar que eu fiz um insight com a Flora que eu apaixonei, porque meio que a gente sai do corpo e olha de cima tudo. Exato. E na hora que a gente sentou pra olhar tudo que eu faço, né, que eu tenho 13 funções na vida, eu falei, parece que 13 é um pouquinho demais. Aí que a gente vai começando a ver, entendeu? Então é isso. Você precisou colocar no papel, né, pra gente enxergar. Eu falei, poxa, que 13 é muito. E aí, depois da oficina de insights, é que a gente entende, tá, que você precisa de uma pesquisa, ou às vezes você não precisa de uma pesquisa. Já aconteceu muito com os meus clientes, assim, de chegar no fim da oficina e eu falar, cara, eu não vou te apresentar projeto nenhum agora. Segue assim, tenta organizar a sua vida, faz da maneira que a gente definiu aqui, e depois a gente conversa de novo, aí você vê se tem necessidade. Porque qual é o meu objetivo como consultora? Porque, assim, trabalhando com essas empresas, a gente vê muita consultoria, né? E, cara, a galera faz consultoria pra amarrar o povo. Certo? A empresa contrata uma consultoria e você não consegue nunca largar dela, porque o consultor não te passa tudo. Ele não faz o trabalho pra você andar sozinho, ele faz o trabalho pra você andar com ele. E eu não acredito nisso, entendeu? A empresa precisa ser independente pra seguir, principalmente se ela quiser seguir. Até se ela quiser seguir com outro pesquisador que não seja eu. Ela precisa ter os dados ali corretos, bem validados, explicados, né? Porque se ficar tudo emaranhado, como é que alguém vai trabalhar depois aquilo, certo? Então, meu objetivo é isso, assim. A gente atende empresas
desde empresas nascentes, assim, começando agora, até empresas já consolidadas que precisam se repaginar ou ver alguma coisa, algum ponto específico. Eu já trabalhei muito com empresas maiores, né? O que move meu coração é mais trabalhar com os pequenos e médios empreendedores, porque eu acredito que o futuro tá realmente nas pequenas estruturas, né? Foi o que me fez sair do Rio de Janeiro, assim. A pandemia veio para confirmar isso para mim, assim. Não só para mim, mas para muitos estudiosos, né? Eu fatalmente leio bastante sobre o assunto e a gente está entrando num colapso, né? Tanto econômico, quanto ambiental, quanto social também, né? As desigualdades nos grandes centros, elas cada vez mais se acentuam. Então, assim, o que se vê de solução para o futuro é a gente se organizar em pequenas comunidades mesmo, né? Que a gente consuma de quem está perto da gente, que a gente consiga trocar serviços de quem está próximo, que a gente consiga trabalhar de maneira mais colaborativa. Essa é a única maneira, gente, assim, sem dúvida nenhuma, é a única maneira da gente sobreviver aos próximos anos, que vão ser anos, né, desafiadores. Assim, a gente viu que a pandemia pôde fazer com a humanidade, que foi, né, o estrago que foi. Então, assim, os impactos eles vão acontecer, mas eles vão ser menos sentidos se você tiver organizado numa estrutura menor mesmo, assim, né? Com mais autonomia ali do grupo, enfim. Então, os grandes centros... Eu sou de São Paulo, também faz 10 anos que eu mudei pra cá, né? Ah, sim. Então, assim, os grandes centros, é isso que você falou, eles já estão colapsados, assim. A minha questão com São Paulo era... Eu sempre falei, São Paulo é muita coisa. É muito tudo. É tudo muito, exatamente. Tudo que surge lá já é muito. Muito. Então, se tem trânsito, é muito trânsito. Então, se tem violência, é muita violência. É tudo muito, assim. Então, isso também foi me afastando de São Paulo. Eu falei, gente, não dá. Não dá. E aí, o meu plano era Maria da Fé. Mas meu marido olhou pra mim e falou assim, amor, você não vai dar conta de Maria da Fé. Né? Vamos fazer um estágio em Pouso Alegre? Depois a gente vai pra Maria da Fé. Um estágio, exato. O estágio faz 10 anos, acho que o estágio vai ficar. Já fui promovida no estágio. Já tá efetivada. Já fui efetivada no estágio. Mas é isso, é por isso que eu tô na cidade que eu tô hoje, né, em Paraíso. Claro, sempre aberta e sempre viajando e sempre, né, estando conectada com as coisas. Eu acho que estar num lugar menor não significa estar desconectada, se eu sou completamente contra isso. As pessoas acham, mas você tá aí enfiada no mato. Cara, não é isso. Não é isso. Nossa, existem milhões de formas, né, de estruturas e formas da gente conseguir se conectar, né, com as pessoas. E eu realmente acredito que esse é o futuro, gente. Não... Eu achei fantástico. Gente. E a Egerinha vai colocar o Instagram da agência da Flora, porque é muito interessante todo o trabalho que ela faz. Eles são você é muito boa no que você faz. Eu adorei o meu insight, eu adorei a sua história, eu acho... Que bom. Nossa, dá até vontade de fazer ciências. Então dá mesmo. Não dá? Dá mesmo. Achei fantástico. Que legal, gente. Nossa, tô apaixonada. Adorei, gente. Adorei, amei. Adorei. Mas não tem jeito dela escapar daquilo que todo mundo que passou por aqui teve que... Não tem jeito, não adianta. A gente vai inverter agora, né? Agora que eu vi que na última coisa eu fiz a abertura também, né? Foi? Foi, então. Não tem problema. É o ascendente em peixes, gente. Ele viaja na maionese. Na verdade, eu já contei pra vocês que o ascendente em peixe da Mari não é um peixe, é uma baleia. É gigante. Toma conta, assim, entendeu? Muito bom. Então, você começa com a pergunta, aquela que a gente edita. Essa a gente edita. Se você quiser mudar, se falar bom. Não é isso, olha, pula tal parte. Tá. Que a pergunta é, Flora, tem alguma coisa que você se arrepende? Cara, gente, eu não consigo lembrar. Você acredita? Eu adoro isso. Eu também adoro. Ou ela fala que se arrepende, conta tudo com todos os nomes e detalhes, mas eu adoro quem não se arrepende. Realmente acho que não, assim. Talvez eu me arrependa de... deixa eu pensar... Não é tão arrependimento assim. Quando a gente se arrepende, você fala arrependimento, vem na cabeça, gente, eu acho que eu não me arrependo de nada, assim. Olha, gente, eu adoro pessoas que não se arrependem também de adoro. nada. Eu acho de verdade, não tô nem fingindo, não. Acho que é real.
sei dizer. Acho que eu sempre fui uma pessoa... eu sempre busquei autoconhecimento desde muito nova, sabe? Então, as coisas que eu fiz, mesmo as merdas, foram pensadas, sabe assim? Sabe, tipo assim, eu sei que é uma merda e eu vou fazer mesmo assim, sabe assim? A merda Então, consciente. Exato, então não é bem um arrependimento, entende? Então, acho que é isso. Por isso que pra mim, que sou sagitariana, daria um episódio de 50 minutos. O que você fez na impulsividade que depois você se arrependeu. 5 minutos bom. depois. Já Muito dava bom. um episódio. Muito bom. Tá anotado, gente. Não tem que fazer esse Vai episódio. ter que ter esse episódio e eu vou só assistir, tá? Né? Eu vou assistir. E já vou deixar a petição de habeas corpus já feita só pra protocolar. Porque... Muito bom. E agora a pergunta que a gente não edita. Essa é aquela que... Meu Deus. Quem é a Flora? Ai, gente, é difícil, muito difícil essa pergunta. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de pessoas. Assim, as pessoas, né, o contato, eu aprendi isso há muito tempo atrás e eu acredito muito nisso. A gente se conhece no trato com o outro, né? Então, eu sou muito de um pouco de todas as pessoas que já passaram por mim. E eu acredito muito que a antropologia não é o meu trabalho, não é a minha profissão, é o meu ofício, sabe assim? É algo que realmente tá em tudo que eu faço, assim. E que é essa habilidade, esse poder de observação, né? E de olhar profundamente para as pessoas e para as coisas e conseguir traduzir essas coisas, sabe assim? Eu acho que eu me encontrei muito na antropologia por conta dessa característica que é minha, sabe? Eu sempre tive essa facilidade no trato mesmo com as pessoas e de ouvir muito bem, de ter uma escuta boa e de, né, as pessoas me chamam muito para dar conselhos e gostam da maneira que eu falo. Então eu sinto que é isso, eu sinto que eu sou uma comunicadora, entende? Não só da minha própria vida, mas da vida de outras pessoas também, assim. Um exemplo que diz sobre isso, esse final de semana agora, sábado, eu celebrei um casamento. Eu casei 2 pessoas. Que maravilha, gente! E já é o segundo que eu celebro. Uau! Então, Adorei. eu faço exatamente um trabalho de pesquisa com o casal antes, fico passando dias com eles e entendendo a dinâmica, entendendo a história da pessoa, etc e tal. E penso, né, num discurso bacana que diga sobre o casal, assim. Uau, Isso começou de uma maneira assim, foi meus amigos, o primeiro casal que eu casei foram meus 2 amigos, então me escolheram muito por causa disso, mas também acredito, né, pensando nesse meu jeito, assim. E esse casal de agora também é meu cunhado e minha cunhada, que também, vendo o meu jeito, entenderam que fazia sentido. Então, acho que Adorei. É A isso, pesquisa assim. antes do casamento. Mas e o medo de falar assim, gente, pesquisei bem, o negócio é o seguinte. não vale a pena. Não casa. Exato. Pode acontecer. Pode acontecer. É isso, até hoje foram só 2. Né? Então é assim, é isso. Não é algo que eu procuro fazer profissionalmente também, mas se aparecer. Outro dia Olha que apareceu uma legal. pessoa, alguém me falou que você celebrou o casamento, você faz o meu. Eu falei, olha, eu não trabalho com isso, mas se você quiser, eu faço também, entendeu? Porque é isso, eu sou muito aberta, entendeu? Eu acho que tudo é experiência, acho que tudo é bacana e eu acho que o que é mais meu mesmo é essa relação que eu tenho com as pessoas, de olhar de maneira profunda, de escutar de maneira profunda e de trazer um pouco de mim pra pessoa e dela pra mim, sabe assim? Então acho que é assim que eu vou me... E hoje o mundo construindo. precisa disso, né? Exato. Hoje Precisa a gente muito. precisa olhar Exato. para as pessoas. Exato. E Direto para elas. Exatamente. E é muito por isso que eu acredito muito no trabalho da minha empresa, sabe? Por conta dessa conexão, né? De fato, com o que as pessoas são, entendeu? Não é dado, não é, tantos % gosta disso. Tá, mas e daí? Gosta por quê? Exatamente. Gosta por quê? Tá vendo aonde, né? Gosta porque gosta ou gosta porque o outro gosta? Qual é? Porque isso faz diferença, Faz muita entende? diferença. Faz muita diferença. Então, cada vez mais, ainda mais agora com inteligência artificial, com diversas possibilidades que a gente tem, que a tecnologia dá pra gente, o que a tecnologia jamais vai nos dar é essa capacidade de escuta e de observação e de inferir coisas através da observação, entendeu? Então,
eu acredito muito que esse é o futuro das empresas que querem se colocar, entendeu? No mercado de trabalho, assim. No mercado como um todo, na verdade, né? Então, por isso que eu acredito muito no trabalho da Rumbelsberger. Porque é comportamento, é qualitativo, é pra você, sabe, compreender de fato como as estruturas funcionam, como as pessoas funcionam. Porque aí, cara, você concorda que não existe desafio grande o suficiente? Se você entende exatamente com quem você quer lidar? Porque aí não vai ser dizer, fazer conteúdo. Cara, mas eu entendo a pessoa. Mas vender pra ela, mas eu entendo o que ela gosta. Mas será que eu faço outro produto? Mas você sabe se ela vai gostar ou não. Entende? Então, esse... Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, exatamente. Inclusive de processos, né? De financeiro. Você sabe quanto a pessoa pagaria, quanto ela não pagaria, o que é bom pra ela, o que não é. Né? Então, acho que é isso. Acho que fantástico. Maravilhoso, gente. Como diria alguém, que eu não sei de quem que é essa frase, mas eu acho que agora super cabe essa frase. Conheça-te a ti mesmo e a tua empresa antes que a inteligência artificial o faça. Ótimo, é exatamente isso. Ó, É exatamente isso. Fantástico. Exatamente, gente. Flora, muito obrigada. Eu que agradeço. Ela veio de Paraisópolis. Na verdade, eu vim de São Paulo hoje. Você jura? Nossa Senhora! Tô num hotel aqui pertinho, inclusive. Sério? Exatamente. Uau! Muito obrigada. Então, muito obrigada. Imagina, gente, foi um prazer mesmo, de verdade. Obrigada pelo convite. Muito linda essa história, muito lindo o seu trabalho. Obrigada. Ó, sucesso mesmo. Obrigada. Sucesso. Muito obrigada, gente. Obrigada, mais um episódio. Gente, curtam, sigam, Compartilhe. compartilhem e Sim. tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau, gente.